finalzinho aqui. Ó, só para vocês verem, pessoal, que até o Clemente de Roma, olha só o que está escrito: tu és o Deus único, e Jesus Cristo é teu filho, e nós o teu povo, ovelhas do teu rebanho. Olha a acepção clara que Clemente de Roma faz aqui, ó. Tu és o Deus único, e Jesus Cristo é teu filho, e nós o teu povo, e ovelhas do teu rebanho. Aqui é a citação de um pai da igreja, tá? Que segundo a história aí, ele andou com Pedro, andou com Paulo. E em nenhum momento ele cita Jesus como criador. Ele fala que existe um Deus único, um criador único, e Jesus é o filho. Aí vocês vão falar para mim que eu tenho que acreditar em Jesus como criador. Nem o próprio Novo Testamento ensina isso, porque o Novo Testamento faz alusão à sabedoria de Deus. E olha aqui, ó, um pai da igreja, vários textos eu trouxe aqui, falando que só existe um Deus único, e Cristo é apenas o Filho. E foi gerado, tá? Pode mais abaixo. Agora pode diminuir aí de novo. Mas você percebeu, Yehuda? Nem o pai da igreja no primeiro século tinha essa concepção. Para vocês verem que essa concepção de trindade, ou Jesus como divino, pessoal, ela é uma concepção tardia. Ela não existe nem no Novo Testamento e nem nos pais da igreja do primeiro século. É comum o Messias ser chamado de Deus. Porque Deus significa poderoso, certo? Foi Então, segundo o judaísmo o eleito escolhido para governar todas as nações. Porém, ele está submisso ao Criador. Moisés é chamado de Deus. Os seres humanos são chamados de deuses. Tá? Olha às esse vezes, texto de... Oi? às vezes fala isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas é verdade. Como que foi decidido quando Jesus, abre aspas, né, que para mim nem sei se existiu, foi considerado Deus ou não? Foi numa votação, num dos vários conselhos. Votaram e o que ganhou a maioria é Deus. Foi decidido que é Deus. Entre os conselhos mais famosos, o famoso Conselho de Nicéia, onde os padres votaram. Por isso que eu Oi? quis mostrar Clemente, que é um pai da igreja do primeiro século, lá do ano 90, nem ele tinha essa concepção. E ele conhecia, viu? Toda a escritura ali do Novo Testamento. Toda hora ele coloca É Jesus como verdade. criador e coloca Deus, o criador único. Monoteísmo. Deve Ó ter o que ajudado diz, a escrever. ó o que diz 1 Coríntios 15, verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Verso 25. Porque convém que reine, aqui é Jesus, tá? Até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro se está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O próprio Paulo fazendo a acepção clara de Deus Pai para Jesus. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Claro que Deus não está submisso a ele. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tá? O próprio Paulo, vocês falam aí que pregava a trindade, mentira. Olha a Bíblia de vocês aí, que vocês não leem. Aqui é muito claro, pessoal. Alguns unicistas tentam argumentar, né, que essa sujeição seria o papel de filho deixar de existir. Porém, isso não combina em nada com a proposta do Novo Testamento. Inclusive, nem o pai da igreja do primeiro século engoliu isso daí. Olha o Apocalipse 11, ó, que diz aqui, ó. Olha a diferença. Verso 15 de Apocalipse 11. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
ele reinará para todo sempre. O que está fazendo diferença de um para o outro? E cadê o terceiro, que não é citado, né? Coitado, desprezado. Terceira pessoa. Apocalipse 3, verso 11, o que diz? Eis que Silvestre, vem... Oi? só fazer um comentário, porque você é meu amigo, eu gosto muito de você. Então, cuidado aí que você está falando aí muito mal da terceira pessoa da Trindade. E não se esqueça que quem pecar contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, toma cuidado. Eu só estou te dando um conselho de amigo. O terceiro é mais perigoso. O pombo é super perigoso. Então, toma cuidado. Olha Apocalipse 3 aqui, verso 11. O que diz? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha só. Aqui Jesus, pessoal, ele está glorificado já. Ele já tinha sido ressurreto. Como que um Deus tem um Deus? Ó, olha só. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O nome dele e o nome do Deus dele. Como que um Deus tem um Deus, gente? Como que um Criador tem outro Criador? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro. O princípio da criação de Deus. Ó, o princípio da criação de Deus. Ninguém lê isso daqui, né? Pessoal, Jesus mesmo glorificado, na qual Estevão ouviu lá em Atos 7, mesmo glorificado, ele tinha um Deus. Logo, é muito clara a acepção de Criador e Filho do Criador. Por isso, Jesus é chamado de herdeiro. Se ele fosse Criador, ele não seria herdeiro, pessoal, ele seria dono. Correto? E o Apocalipse faz acepção de poder, sempre falando trono de Deus e de Cristo, trono de Deus e do Cordeiro. Aí você fala para mim, ele é herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros. Como? Se ele é criador, como é que ele seria herdeiro? Se ele é herdeiro, é porque ele não é criador, né, gente? Mas, tá bom. Dito isso, agora a gente vai para o Tanar. Acho que eu já deixei bem claro, né? Mostrei até o judaísmo helenista ali do primeiro século, quando eles trazem Messias, usei até o livro de Enoque, que é do século II antes era comum, faz alusão como a sabedoria de Deus, ele é antes de todas as coisas, mas em nenhum momento coloca como criador. E nem o pai da igreja do primeiro século colocou Jesus como criador. Muito pelo contrário, colocou como criatura e apenas filho. E filho do Criador. Então não é interpretação minha. Eu li textos e mostrei provas até de pai da igreja do primeiro século. Essa coisa de Jesus ser Deus, de ser criador, ser Deus ele pode ser. Qualquer homem comum foi chamado de Deus. Moisés foi chamado de Deus, isso é normal. É comum o Novo Testamento, Jesus, o nosso grande Deus, claro, é normal, poderoso. Agora, criador não. Desculpem, viu? Olha lá, Juízes 8, ó. Mas Silvestre, a palavra Elohim é plural. Vamos acabar com isso daí.